Olá, olá, boa noite a todos que estão aqui conosco. Já estamos com vários comentários aqui no nosso chat. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento, na noite de quinta-feira, dia 19 de agosto, em que nós teremos a palestra Funções Executivas e Aprendizagem. Essa palestra acontece numa parceria entre o LIEMP, o Laboratório de Estudos Educacionais e Inovações, e também Estudos Neuropsicopedagógicos, e NAMP, o Núcleo de Apoio Neuropsicopedagógico da Faculdade Sensupeg. Inicialmente, o objetivo desse encontro era reunir vários docentes da graduação, da pós-graduação, para ampliar um pouco as nossas discussões e estudos sobre funções executivas. O NAMP é um programa que trabalha com a acessibilidade e a inclusão de acadêmicos, sejam do público da educação especial ou que sejam atendidos pela LBI, pela Lei Brasileira de Inclusão, e que em algum momento precisam de um laudo, né? Ou acadêmicos precisam de um laudo, alguma instrução específica de estudo. Então, são acadêmicos que chegam para nós na graduação, EAD ou presencial, na pós-graduação, e que nós, então, oferecemos este atendimento. Como muitos dos nossos professores chegam a ter contato com esses alunos, é importante sempre ter uma formação continuada e próxima do núcleo de neuropsicopedagogia e dos nossos docentes. Contudo, a pedidos de muitas pessoas que vêm assistindo às palestras da Faculdade Sensupleg de forma rotineira, né, frequentemente, toda semana, a cada 15 dias, tem temáticas diferentes, tanto da área da educação quanto da área de gestão e de neuropsicopedagogia, nós abrimos esse momento para todos os outros professores, educadores, neuropsicopedagogos do Brasil. Nós temos aqui conosco a Elis, portanto, que na noite de hoje vai estar à disposição destas pessoas que vêm conhecer a mais, né, sobre a neuropsicopedagogia, dos cursos dos quais eu também respondo como coordenadora. Então, a Elis vai estar aqui à disposição de vocês. E para os nossos professores de graduação e pós-graduação, nós teremos ainda um momento, uma mesa redonda específica em momentos de formação para tratar desta temática. Como esse é um curso promovido pelo NAMP, em que a gente preza pela acessibilidade, nós tínhamos convidado, né, um profissional da área de Libras para fazer a tradução e a interpretação dessa palestra. Mas hoje fomos surpreendidos no início da tarde com um atestado. Ele foi hospitalizado por conta de Covid e nós não tivemos tempo hábil para conseguir uma pessoa para substituí-lo. Então, essa palestra, como ficará gravada, nós vamos nos comprometer a fazer a tradução pós-gravada e deixar à disposição aqui no nosso canal do YouTube por essa intercorrência que aconteceu no dia de hoje, certo? Mas vamos lá, como que nós trabalharemos hoje esse encontro que está sendo ao vivo com o professor Fabrício, certo? Nós teremos esse primeiro momento em que ele fará uma fala de mais ou menos 40 a 50 minutos, e depois nós abriremos para perguntas que poderão ser deixadas no nosso chat, e a gente então abre um diálogo no final da palestra, certo? Professor Fabrício Cardoso, agora falando um pouco do currículo do Fabrício, de quem é essa pessoa, que é um professor da casa, aqui do Sensupeg já há alguns anos. Ele possui graduação de Educação Física pela Universidade de Castelo Branco, mestrado em Ciência da Motricidade Humana, também pela Universidade de Castelo Branco, doutorado em Ciências Biológicas na área de Biofísica pela UFRJ. Atualmente, ele é coordenador da Educação Física aqui da Faculdade Sensupeg, é o líder do Laboratório de Inovações Educacionais e Estudos Neuropsicopedagógicos do LIEMP, e também da Faculdade São Fidélis, da Faculdade Sensupeg no Polo São Fidélis. Também atua como professor convidado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ainda é pai da Júlia, de 9 anos, e da Luísa, de 4 anos. Então, agora, vou chamar aqui
para ficar com vocês o nosso queridíssimo professor, que agora está aqui ao meu lado, Fabrício Bruno Cardoso, o professor da disciplina também de comportamento motor dos cursos de neuropsicopedagogia da Faculdade Senspeg. Boa noite, Fabrício, muito bem-vindo. Boa noite, Angelita, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Queria agradecer pelo convite, né? É sempre muito bom estar aqui podendo compartilhar um pouquinho, né, do que a gente estuda, do que é uma discussão, né, do LIEMP, né, do nosso laboratório. Angelita, que é uma grande parceira, queria realmente agradecer o convite, né, agradecer também a Ana Paula Datiuk, né, que trabalha, né, no NAMP também, né, pela parceria desse momento, a nossa professora Lidiane, né, nossa coordenadora dos cursos de pedagogia e licenciatura, né, por conta também de que é um momento que envolve, né, toda uma estrutura como você falou, dos professores, né, Angelita. Então, Angelita, só antes de eu começar, está aparecendo o meu slide certinho, tudo certinho? Está aparecendo o seu slide certinho, funções executivas e aprendizagem, está lá a sua foto, então. tudo direitinho. Tá bom. Então, hoje, quando eu estava montando, né, aqui, a gente sempre fica pensando em montar, e aí eu mais ou menos pensei na seguinte ordem, tá, de conteúdos. Brevemente, vou falar sobre o conceito de funções executivas, depois vou mostrar alguns estudos que mostram que funções executivas podem ser preditoras para o desempenho acadêmico. Depois mostra alguns casos de intervenção, algumas intervenções até mesmo no nosso próprio laboratório, né, desenvolvido no nosso próprio laboratório, e depois eu vou mostrar um pouco dessa relação das funções executivas com alguns quadros atípicos, né, de transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente TDAH, autismo e dislexia, que são os transtornos, né, de neurodesenvolvimento mais comuns, assim, que os nossos alunos, professores, né, na verdade, encontram no dia a dia, né, que os alunos da graduação, né, das vezes encontram. Então, a ideia é mostrar essa importância, né, de ter esse conhecimento sobre o tema, tá bom? Então, a primeira coisa que me motiva muito, né, e algo que me motiva todos os dias a pesquisar, por que algumas crianças seguem bem as instruções, mas outras não, sabe? Quando a gente dá a instrução de um comando, de uma regra, uma coisa simples, sabe? Porque a gente já tem uma criança de 2 anos que segue aquela instrução bem, porque a gente tem outro que não segue, né? E aí a gente começa a pensar que para eu seguir uma instrução, eu preciso, né, que é o que é uma instrução, né? Nada mais é do que um comportamento direcionado, né? Então, a gente precisa manter um objetivo em mente, né? Na nossa cabeça, como se essa criança estivesse controlando seus pensamentos, né? Mesmo que tenha outros efeitos distratores do dia a dia, ela tem que ser capaz de pensar em alternativas diferentes, né? Por exemplo, quando ela sente que ela está saindo daquela resposta, aquele objetivo que ela iria fazer. E se a gente parar, isso não é só difícil para a criança, né? Isso é muito difícil para muita gente grande também, não só para a criança. Mas, Fabrício, por que você inicia com essa pergunta? Porque, cara, nada mais é, então, seguir instruções, organizar, formar, planejar, né, as nossas ações, a interação com o meio, vai depender muito da gente ter um processo, um conjunto de processos cognitivos que permitem a gente traçar as nossas metas, avaliar a eficiência desses comportamentos, abandonar as estratégias que são ineficazes em prol de outras mais eficientes. E por que eu iniciei pensando por que algumas crianças fazem e outras não? E por que alguns adultos fazem e outros não? Se é um conjunto de processos cognitivos,
A gente está falando de desenvolvimento. Se a gente está falando de desenvolvimento, eu falo de aprendizagem. Se eu falo de aprendizagem, eu falo de experiências. E aí a gente significa, será que a gente vive essas experiências para desenvolver a nossa autonomia? Existe um autor comum de todos, né? Que é Piaget. Então, eu cito aqui Piaget para dar esse exemplo, que é um autor comum a todos, com certeza que estão acompanhando a gente. Cara, e Piaget deixa claro, anomia, heteronomia e autonomia. Só que a autonomia, a gente olha muito para o que o Piaget fala da autonomia da consciência moral, mas essa autonomia da consciência moral só é possível se eu tiver uma autonomia para os meus processos cognitivos. E o que é essa autonomia? O que é essa metacognição que o Piaget cita? Né? Não é à toa que estratégias metacognitivas, né? A metacognição é associado a uma função executiva complexa por muitos autores, né? É tratado como uma função executiva complexa por muitos autores. É justamente isso, é ser capaz de avaliar se a minha estratégia foi tomada de maneira correta ou não, né? E aí, quando a gente fala de aprendizagem, isso significa que será que eu tenho uma aprendizagem, então, que contempla isso no meu dia a dia, né? Então, quando a gente fala de funções executivas, tá? Eu tenho funções executivas que são seriam as básicas, né? Seriam um tripé fundamental, que é a memória operacional, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, para eu poder ser capaz de desenvolver todo um aspecto que é o que a gente chama de uma inteligência fluida, ou seja, para que eu tenha fluidez no meu raciocínio, resolução de problemas, planejamento e, né, no meu dia a dia. E outras mais funções executivas complexas, né? Então, basicamente, né, você que está chegando agora e ainda não tem, eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente, já tem um bom conhecimento de neuro, mas a gente também tem as pessoas ainda que não têm conhecimento de neuro, né? Então, você que está chegando agora e está acompanhando, né, não tem muito conhecimento de neuro, seria mais ou menos assim, o quanto que a gente conhece pessoas que são mais inteligentes do que a gente, que têm aquela inteligência cristalizada, mas não conseguem utilizar essa inteligência para uma solução de problemas reais. E aí, essa solução de problemas reais, né, para a gente ser capaz de integrar isso, né, para a gente ser capaz de resolução de problemas, planejar, perseverar, organizar, né, numa série de tarefas do nosso dia a dia, nós precisamos ter desenvolvido bem as nossas funções executivas. Tá? Queria deixar claro aqui, óbvio que quando a gente fala em funções executivas, a gente sabe que funções executivas vão se dividir em quentes e frias, né? E as quentes estão muito ligadas à cognição social, aos processos socioemocionais, às adaptações, né, socioemocionais, que a gente, né, tem uma série de processos regulatórios. Mas, como o foco aqui é realmente por uma aprendizagem, por uma influência diretiva do conhecimento, né, e seria só uma outra palestra, pelo menos no meu modo de enxergar, a gente vai se deter somente em falar hoje dessa relação das funções executivas frias. Então, a gente precisa entender que funções executivas frias não são só essas funções executivas. Essas seriam as funções básicas, seriam a base, né, se a gente tivesse uma pirâmide, se a gente tivesse uma organização estrutural dessas funções. Ou seja, é o que vai sustentar para eu desenvolver outras funções executivas complexas. Então, quando a gente fala de controle inibitório, controle de interferências, inibição de respostas automáticas, a nossa capacidade de automonitoramento. Isso é interessante porque num processo de escola, mas as crianças ficam ali em silêncio, não sei, né, muitas das vezes, mas será que existe um automonitoramento ou é o professor tentando monitorar essas crianças, né? E outra, o que é trabalhado para esse automonitoramento? Que atividades são desenvolvidas no dia a dia para esse automonitoramento, né? Então, né, o controle inibitório ele é primordial quando a gente fala né, principalmente relacionados à disciplina, mas não disciplina de regras somente, mas disciplinas de organização
né? Disciplina para você conseguir processar a informação correta, né? Naquele momento você tem a interação correta com aquela informação que você está processando durante uma aula, por exemplo, né? Então, vocês estão aqui processando o que eu estou falando, então você precisa ter um controle dessas interferências, você precisa se auto-monitorar o tempo todo, você precisa se autorregular o tempo todo, né? Na formação do seu esquema. Quando a gente fala de flexibilidade cognitiva, é a capacidade de mudar a linha de raciocínio ou execução quando tem mudanças de atividade. É quando acontece o inesperado, por exemplo. E aí, um exemplo clássico que a gente tem da falta de flexibilidade cognitiva é só você ir numa pizzaria, né? E aí você pede uma pizza de calabresa sem cebola e você quer a portuguesa com cebola, né? E aí vem a calabresa com cebola e a portuguesa sem cebola. Por quê? Porque saiu do inesperado e acaba confundindo o indivíduo e a cebola vai parar no lugar errado, né? Ou, por exemplo, né, quando você faz um pedido, né? E ele acaba trocando os pedidos, né? Tipo, principalmente quando é aquele mesão, né? E cada um quer uma coisa, o pedido é separado, né? O garçom acaba trocando os pedidos de prato, achavam que era dois, mas não eram, né? Tipo, eu achei que eram 2 filés com fritas, mas não era um só. Ou seja, sai daquela situação inesperada do atendimento dele, né? Então a gente vê a dificuldade que o indivíduo tem de mudar o raciocínio, né? Na execução. Está relacionado à minha estratégia de um problema, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um problema de física, um problema de matemática, uma questão de uma prova de ENAD, né? Por exemplo, né, os nossos alunos de graduação fazem o ENAD, e por que a questão do ENAD às vezes é muito difícil, né? A forma das questões, né? Por que os nossos alunos muitas vezes têm dificuldade? Porque elas têm pegadinhas, elas têm mensagens intrínseca ali, né, subliminares. Então, a gente tem uma série de pegadinhas, né, onde se o aluno não for capaz de realmente checar se o raciocínio dele está correto, mudar a ótica de enxergar, ou seja, flexibilizar esse pensamento, ele pode não enxergar uma pegadinha. E, por fim, a memória operacional, que é que permite a gente pegar o que está guardado aqui no nosso HD, está aqui no nosso background, que a gente tem aqui no nosso HD guardado, né, de experiências, de tudo, que está consolidado na nossa memória de longa duração, e ela que vai trazer para cá o que está de longa duração, para a gente poder interagir com o que está aqui agora no now, né, com o que a gente está vivenciando no agora, para a gente poder ter fazer aquela vulgo associação e desassociação de informações. Então, é mais ou menos assim, eu tenho um conceito, né, vamos supor que eu tenha trabalhado um conceito, né, de funções executivas, né, acabei de mostrar o conceito de funções executivas para vocês. Acredito que grande parte do que está assistindo já tem um conceito ou uma ideia do que seja funções executivas. Então, você vai pegar o que você está aqui na sua longa duração, vai trazer para o agora, vai interagir, né? E vai fazer associar. Isso tá. O meu conceito estava certo, mas isso aqui eu não tinha. Então aqui eu esqueço. Agora está certo. Você vai associar e vai desassociar essas informações. E aí depois você remete de novo para o seu HD para ficar consolidado na sua memória de longa duração. E aí é interessante porque é o que difere a aprendizagem de uma simples memorização. Então eu posso memorizar, então a gente pode já dizer que eu tenho aprendizagem se eu tiver o quê? Sistema de atenção, sistema de memória e funções executivas, trabalhando para o desenvolvimento de uma habilidade ou aquisição de um conteúdo. Ponto. Mas só com memória eu não tenho aprendizagem, eu tenho memorização. E aí, quando eu preciso resgatar posteriormente aquela informação, eu não tenho. Né? Quem aqui nunca passou por uma disciplina no colégio, faculdade, coisas assim, e aí o professor, 15 perguntas, 10 caem na prova. E aí passou aquele semestre, passou aquele bimestre,
você já não tem mais aquela informação consolidada. Por quê? Porque não foi algo formado por você. Então, repare, funções executivas, né, processo de esquemas, estruturas. O executor né, é como se fosse o CEO da sua empresa, né? Por isso leva muito esse nome de funções executivas, né? Que é como se fosse o CEO de uma empresa, né? O que o CEO faz? Ele é estratégia, não é operacional, entende? É uma estratégia, né? É estratégico. A memória vai ser operacional, flexibilidade cognitiva também, controle inibitório também, mas você domina essas operações para quê? Para ter as suas estratégias cognitivas, né, de forma que adequada, pensadas e criadas por você e não pelos outros, né? Como muitas das vezes a gente tem. E aí o aluno ele tem aquela memorização, mas quando ele precisa daquele HD numa situação do dia a dia, né, quando ele precisa pegar lá no HD aquela informação no dia a dia, ele não tem, né? Ele vai ter dificuldade. Ele sempre vai precisar da inferência de um professor, quando na verdade o interessante é que ele não precise da inferência do professor, porque a ideia é que o professor, principalmente quando a gente fala de uma active learning, a ideia é que o professor seja o quê? Um facilitador, né? E não a figura seja centrada no professor. Não, o centro da aprendizagem é o aluno, né? O professor é o facilitador dessa aprendizagem. Então, fica muito claro para que precisamos de funções executivas, galera. Para a gente ter sucesso em todas as nossas esferas, na escola, no trabalho, na vida, a gente precisa, né? Nós somos um crush, um desenvolvimento de 3 áreas. Quais áreas? Cognitivo, afetivo e motor. Então, esse é um estudo que eu gosto bastante, de 2014, tá? Embora ele seja ali um pouquinho ali de 2014, a gente sabe que ele está ali já com 6 anos e tal, mas ele tem um papel importante, porque foi uma grande revisão de literatura que mostra, né, que a gente... porque quando a gente fala de neurociência aplicada à educação, junto com a psicologia cognitiva, cara, a gente aprende muito sobre períodos críticos, né? Então, o que é períodos críticos? É a gente trabalhar habilidades que são preditoras, preditivas para o desempenho de outras habilidades. E esse estudo, eles fizeram uma grande revisão de literatura, uma revisão de literatura bem conceituada sobre o assunto, e que mostra que o autocontrole, a regulação da atenção, o desenvolvimento dessas funções executivas com sistema de memória, mais sistema de atenção, já sendo trabalhados por programas com atividades sistematizadas, né, são altamente preditivos de desempenho escolar, galera. E ainda mais, são altamente preditivos sucesso no local de trabalho, saúde e principalmente de satisfação com a vida, galera. E hoje a gente vê o quanto que nós temos pessoas insatisfeitas com a nossa vida. Então, quando a gente fala muito que, precisamos ter um olhar da neurociência, psicologia cognitiva, e tudo isso ser iluminado pelas teorias da aprendizagem dentro da escola, é porque nós precisamos olhar para a saúde mental, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, não é aquela questão, depressão somente, não, é também isso. Mas, cara, como que eu faço alguém ter satisfação? Quando ela vê que ela tem sentido aquilo, quando aquilo vai realmente desenvolver competências naquele indivíduo que ele vai precisar utilizar mais na frente, né? Então, nós precisamos romper com paradigma, né, cara? E paradigma é modelo, padrão, né? Então, por exemplo, eu uso óculos, né? Imagina se eu ficasse usando o mesmo óculos a vida inteira. Então, funções executivas e aprendizagem. Para que beleza, eu sei a importância das funções executivas. Agora, para eu realmente, de fato, colocar isso, aplicar, eu preciso ter uma mudança de paradigma. Eu preciso pegar, então, ter um paradigma dentro da educação, um olhar institucional que contém o desenvolvimento do sistema nervoso, a psicologia cognitiva e que isso seja iluminado pelas teorias da aprendizagem, né? E aí eu preciso ter um paradigma que compreenda essa diversidade do desenvolvimento infantil, ou seja, que compreenda que aquela criança
é um pleno desenvolvimento, que são etapas progressivas e regressivas do sistema nervoso. E que essas etapas regressivas e progressivas, nosso desenvolvimento, começa aqui, bem antes? Começa. Eu posso ter alterações aqui, como são orgânicas, né? Como são denominados os transtornos de neurodesenvolvimento? Sim. Ou as síndromes e condições neurológicas? Sim. Mas, galera, essas etapas progressivas e regressivas continuam ao longo da vida. E aí, a qualidade de formação dessas etapas, esse desenvolvimento, né, a manutenção da qualidade dessas formações, né, dessas sinapses, e a qualidade da manutenção dessas etapas progressivas e regressivas vai depender do quê? Dos estímulos que a gente recebe ao longo da vida. Quando o Hebb, lá em 1940, 1941, se não me foge a memória, ele descreve o princípio lá da plasticidade, né? Ele deixa claro que plasticidade é dependente de quê? Do ambiente. Então, esse sistema é moldável, mas o número de neurônios daqui não vai diferir muito daqui. O que vai mudar aqui é o quê? O fortalecimento de sinapses, enfraquecimento de outras sinapses. Eu tenho surgimento de novos neurônios? Tenho, com certeza. Né? A gente já tem estudos que mostram surgimento de novos neurônios ao longo, né, de toda a vida, não só em determinados momentos, como se imaginava, até na terceira idade. Agora, o que vai garantir essa qualidade, né, essa manutenção dessas etapas, dessas sinapses? São a qualidade dos estímulos. Então, quando o Hebb diz a plasticidade depende do ambiente, é que a plasticidade só vai ser positiva se os estímulos dados àquele indivíduo forem o quê? Positivos. Se os estímulos dados forem negativos, a plasticidade é negativa. Então, a gente precisa entender, e eu destaquei aqui 7 anos, que é um período, podemos dizer que é um momento de um período crítico, né, para o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo e afetivo, né? Ou seja, para todo o maturacional de córtex, e a gente começa a ver o quanto que é importante a educação infantil não ser só um conjunto de técnicas como é muito visto hoje, né? Eu sei que talvez na escola, na cidade onde você trabalha, vocês não olhem para a educação infantil assim, mas quando a gente fala de Brasil, né, é o olhar do Brasil hoje, a educação infantil é um conjunto de técnicas. E também a importância que tem as séries iniciais do ensino fundamental, né? Ali que até ali o final da primeira infância, início da segunda infância, ali até mais ou menos os seus 8, 9 anos, a importância que tem essas séries iniciais do ensino fundamental para uma série de desenvolvimentos, de habilidades preditoras, né? Então, quando eu falo de desenvolver uma habilidade, né, desenvolver uma competência, né, eu preciso levar em consideração. Então, não basta só saber de língua portuguesa. Eu preciso entender aquele indivíduo tem um desenvolvimento cognitivo, aquele indivíduo tem um desenvolvimento motor, e aquele indivíduo tem um desenvolvimento afetivo, emocional, socioemocional. Então, em que esfera desse desenvolvimento está? E isso precisa ser o quê? Preconizado nas suas ações, no seu planejamento do dia a dia de maneira sistematizada, né? E aí é interessante, por que eu estou falando isso? Porque a gente vive num paradigma que quando a gente fala de funções executivas, o que todo mundo sempre pensa, galera? Que, não, funções executivas mas essa questão está relacionada ao sexo, classe social, escolaridade dos pais, né? As pessoas adoram dizer, o indivíduo teve um baixo desenvolvimento de linguagem, baixo desenvolvimento, porque olha a classe social, está em vulnerabilidade, escolaridade dos pais, questão de sexo também. Esse é um artigo do nosso grupo de pesquisa, que ele foi aceito, e a gente está finalizando os processos de correção dele, e aonde a gente viu, no N de mais ou menos 5.000 crianças, que sexo, classe social, escolaridade dos pais, esse P aqui maior que 0,05, mostra que não tem significância estatisticamente, ou seja, não são as principais variáveis que influenciam no desenvolvimento de funções executivas, que a principal variável que vai influenciar nesse desenvolvimento de funções executivas é
o paradigma é o tipo de inserção, de embasamento das teorias de aprendizagem que aquele indivíduo está inserido. Então, hoje, a gente já se sabe, né, com mais ou menos fazendo 3 décadas, que a gente tem já o início do estudo de neurociência e educação, né, já se caminha para esse olhar mais ou menos de 3 décadas, e aí 15 anos de uma maneira mais incisiva que a gente tem na literatura, já sabe que o que eu preciso contemplar são os múltiplos processos perceptivos de aprendizagem. Ou seja, entender a aprendizagem como o quê? Uma teoria de processamento de informação. Né? E aí, quanto mais esquemas eu tiver formados, né, para aquela informação, melhor vai ser a minha organização. Então, entra o quê? A gente trabalhar habilidades, né, dessas funções executivas, tarefas que vão ensinar competências, desenvolver competências para leitura, para questões de linguagem, né, de maneira mais, vamos dizer assim, lúdicas, mas de forma sistematizada, onde o objetivo são competências, e não uma pré-escolarização, uma escolarização precoce, como a gente vive hoje. E esse é um artigo de 2018 que mostra que as habilidades das funções executivas desenvolvidas aos 2 anos de idade são preditores significativos, tá, para alfabetização aos 5 anos, após controlar o vocabulário receptivo, você trabalhar a educação dos pais para você ter um programa parental de atividades onde os pais são corresponsáveis por desenvolver isso, falando dessa mesma, né, parceria escola e família, né, e principalmente em questões de língua materna, né, quando se trabalha questões de linguagem, né? E aí eles viram num estudo longitudinal de uma amostra de 1.292 que as crianças que receberam, fizeram, né, tiveram, né, fizeram parte desse programa, tiveram melhor desempenho ao longo, quando atingiram a quinta série, desculpa, aos 5 anos, né, foram para as questões de alfabetização. Então, o quanto que esse período de 2, 3, 4 anos tem uma importância muito grande para o desenvolvimento de competências, né, de habilidades preditoras para um desempenho acadêmico. E aí, esse é um outro estudo de 2018 que mostra, então, que os escolares que tiveram um melhor nível de funções executivas aos 5 anos de idade foram os que tinham melhores níveis de variáveis cognitivas, né, tanto a atenção e também das funções executivas, e melhor desempenho executivo quando chegaram na quinta série. E aí você começa a ver, então, que uma intervenção precoce, um programa de funções executivas que trabalhem essas controle inibitório, memória operacional, né, e flexibilidade cognitiva de maneira sistematizada, ou seja, 3 vezes na semana, durante um período, onde tem um monitoramento, onde eu faço uma avaliação vejo um acompanhamento de como está esse desenvolvimento das funções executivas, né, por escalas de triagens e tudo mais, e aí depois eu faço um programa de intervenção e avalio novamente. Eu vejo que esses indivíduos, e isso é cíclico, né, não para, não tem um intervalo, esses indivíduos têm o melhor desempenho quando eles chegam à quinta série em tarefas de leitura e matemática, quando comparados com indivíduos controles que não receberam esse programa de intervenção. Isso, galera, é um estudo que fez em crianças sem transtornos de neurodesenvolvimento e sem dificuldade de aprendizagem, mostrando, então, que esse programa serve para potencializar a aprendizagem daqueles indivíduos que já têm um bom desempenho acadêmico. Ou seja, a gente consegue trabalhar o coletivo, mas
olhando de maneira individual para aquele indivíduo. Ou seja, a gente sai de um paradigma de integração e vai para realmente, de fato, um paradigma de inclusão. Esse é um outro estudo que mostra, então, aqui que controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória operacional, porque até então, Fabrício, então, o que importa mais dessas três funções executivas básicas, né? As pessoas achavam que memória operacional talvez importasse mais do que flexibilidade cognitiva ou controle inibitório importasse mais, mas não, galera, não importa mais. Os três têm o mesmo peso quando comparado à influência no desempenho acadêmico, né, em crianças com leitura. Então, os três têm o mesmo peso para serem preditivos de dificuldades de leitura. Então, se eu já venho monitorando uma criança desde a educação infantil, com uma série de questões de funções executivas, né, esse preditor dessa criança pode me auxiliar não para identificar precocemente que aquela criança possa ter uma dificuldade de aprendizagem ou quando ela atingir uma determinada idade, essa dificuldade pode ser até ser em função dessa criança ter um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, eu consigo fazer uma identificação precoce de dificuldade de aprendizagem, né? Quando eu tenho esse olhar de monitorar e estimular o desenvolvimento em programas dentro da escola, né, de funções executivas. Né? E aí, por exemplo, então, quando eu tenho essa identificação e tenho um controle, um trabalho com uma série de atividades, né, que trabalham né, para o bom desenvolvimento dessas funções executivas, eu tenho como esse artigo aqui de 2019 menciona para a gente que em tarefas aqui de controle inibitório, né, o grupo que teve a intervenção de um treino, né, de controle inibitório com atividades bem simples, né, como, por exemplo, como se fosse a estátua, entre outras atividades assim, eles têm no pós uma superioridade comparada com o grupo controle. Né? Uma outra forma, né, que é uma bandeira que principalmente que a gente fala de uma neurociência aplicada à educação, e principalmente a crianças com dificuldades de aprendizagem e também que entram com síndromes neurológicas e condições especiais, com transtornos de neurodesenvolvimento, a neurociência defende muito a inclusão dentro da escola, né, da musicalização de forma sistematizada. E aí a gente vê aqui, corrobora, né, isso que são os efeitos da música. Então, uma das formas de trabalhar controle inibitório pode ser a música. No final dessa primeira parte que a gente está aqui, eu vou mostrar para vocês um estudo nosso que não é com música, mas é de uma metodologia que é uma metodologia oriunda da dança, né? Que é a metodologia coordenando-se. Então, esse é um estudo de um grupo de pesquisadores brasileiros que mostrando que assim como eu tenho para treino para controle inibitório, eu vou ter também o treino para memória operacional. Quando eu faço um treino de memória operacional, além de melhorar questões, né, operacionais, eu vou melhorar a minha habilidade em escrita, leitura, né, e principalmente, né, não só em testes específicos de pseudo-palavras e tal, mas de forma geral, minha habilidade de leitura e escrita, né, e consequência, vai melhorar também, né, assim como diversos estudos mencionam sobre a questão de melhora de habilidades matemáticas. Então, esse é um estudo da Diamonds, né, que é bastante interessante, que ela trabalhou, então, o Tools of the Mind, né, que é tradução, como se fosse teorias da mente, onde você acha o Tools of the Mind traduzido pelo grupo de pesquisa da professora Mônica Miranda, né, que eu tive o prazer de dividir uma conferência no segundo Congresso Brasileiro de Neuropsicopedagogia, né, então o pessoal que esteve lá lembra dela, então só você ir na internet, no site dela, você acha lá o Tools of the Mind traduzido. Então ela aplicou esse Tools of the Mind em escolas, né, e ela mostra que a diferença aqui em azul, né, a gente tem os indivíduos que
tiveram, né, o grupo foram submetidos ao Tools of the Mind, e que quanto que eles melhoraram, né, ao programa, né, tiveram melhoras consideráveis, né, nas habilidades acadêmicas referentes à leitura e escrita, né, então quanto que aumentou o número de palavras lidas, né, e consequentemente também palavras escritas desse indivíduos. E aí você vê evidência, o Tools of Smart trabalha muito no sentido de um jogo da vida, de uma ludicidade, né, de forma sistematizada, que é o brincar sistematizado, né, que seria o que a gente tem em diversos livros de autores da pedagogia, né, o que seria a brincadeira dirigida, né, que é algo que a gente perdeu muito hoje nas escolas. Então é interessante, porque é óbvio que classe social, tudo isso vai influenciar, mas não influencia mais do que o quê? Se a escola fizer a parte dela, a gente melhora. Se a escola mudar esse paradigma, a gente tem uma melhora. Um outro olhar que a gente tem dentro da escola e que é promissor para essa questão que trabalha funções executivas, e aí aqui eu não vou entrar a explicar a tabela toda, porque é uma tabela grande dos resultados, mas fazer uma síntese dessa tabela. Então, sugere que uma intervenção breve, em pequenos grupos, né, aplicada pelo próprio professor, então as crianças divididas em pequenos grupos, pelo próprio professor, trabalhando atenção plena, reflexão, através do mindfulness, é promissor quando eu só tenho o ensino tradicional. E aí é interessante esse estudo do Zelazo, porque o que é neurociência aplicada à educação, principalmente os estudos da professora Tracy Spinoza, né, e até mesmo da Adele Diamond, como eu já citei, e outros estudos, o que eles preconizam? Que, cara, eu tenha tarefa, né, atividade, e eu tenho um momento de descanso ali para trabalhar, né, de forma lúdica, até mesmo aquela tarefa, mas que eu tenho um momento de reflexão e coisa assim pelo mindfulness. Então, mostra que é promissor quando comparado, né, então, os desempenhos pré e pós de quem foi submetido ao mindfulness, quando comparado ao desempenho ao ensino, vamos dizer, tradicional, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma atenção plena, sem esse momento de um descanso, né, para trabalhar, após as aulas ali, entre 10, 15 minutos no máximo, não passa disso, a gente vê melhora e melhora as funções executivas, né? E indivíduos até que têm essas funções executivas baixas, né? No primeiro, como que eu posso dizer, no primeiro pré-teste. Então, eles têm uma melhora, né, nesse funcionamento executivo considerável quando comparado às crianças que não que estão ao ensino tradicional, elas continuam com as funções executivas baixas. E aí, quando a gente fala de ensino, Fabrício, beleza, você falou de pré-escola, ensino fundamental, mas como é que a gente pode fazer isso, trabalhar essas questões, né, das funções executivas dentro de um ensino superior, ensino médio, né? E até mesmo dentro do ensino fundamental, né? Mas ali mais do quarto e quinto ano, ensino fundamental 2. Quando a gente utiliza, né, uma estrutura de criatividade, onde a gente eu vou precisar, vou estimular a memória operacional, onde eu vou trabalhar flexibilidade cognitiva e controle inibitório, por exemplo, utilizando mapa mental de informações, né? A construção de mapa mental ou a construção de modelos, né? Uma active learning, né? Uma metodologia ativa, né, cara? Uma metodologia onde o aluno é o centro da aprendizagem, onde eu vou ter mais interações horizontais e não só verticais. E aí, quando a gente fala do mapa mental, né, cara, o mapa mental tem um papel fundamental, né, esse estudo mostra isso, uma melhora em indivíduos que fizeram o experimento, né, com indivíduos que, grupo controle, no desempenho se mostra significante, né, indivíduo que tem as oficinas de mapa mental, né, a melhora deles no desempenho de aprendizagem, tanto em ciência quanto em matemática.
E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente defende muito no nosso laboratório, esse é um trabalho, é um capítulo de livro que a gente tem nesse livro aqui, né, de Ciência Aplicada às Artes Marciais, que foi um projeto que a gente fez no nosso laboratório, que foi os efeitos da prática do Taekwondo no desenvolvimento de funções executivas, né, dos seus praticantes, né, do Taekwondo. Onde a gente trabalhou, era um projeto que a gente trabalhava com crianças que tinham dificuldades de aprendizagem, tá? E onde a gente pode ver que as crianças, tá? Aqui a gente parte de 0, aqui a gente já parte de 0,6 o gráfico, tá? Então, por mais que tenha ficado na mesma altura, chama esse detalhe aqui, daqui o gráfico a gente parte de 0,6 e aqui a gente parte de 0. Então, quando eu comparo as crianças com dificuldade de aprendizagem que praticantes de Taekwondo, com as crianças não praticantes de Taekwondo, a gente vê no tempo de reação, né, que é uma medida de avaliar, né, funções executivas, né, a gente vê um tempo menor em torno de mais ou menos 55% de redução desse tempo quando comparado com as crianças não praticantes. Isso mostra significativo. Então, atividade física, programas que envolvam movimentos e habilidades motoras fundamentais são importantes. E por que eles são importantes e vão ter um papel fundamental nesse desenvolvimento? Pode ver que todas as intervenções, até aqui mostradas, utilizam o movimento, né? Utilizam o motor. Até mesmo o mapa mental utiliza a questão perceptivo-motora, né? Utiliza esse desenvolvimento motor. Por quê? Nós estamos falando de áreas correlatas, né? Isso é corroborado. Esse é um estudo também do nosso grupo de pesquisa, né? E onde a gente trabalhou o Ether Games, né? Com Tetris, que é o joguinho de peça. Então, vocês viram ali, são 3 peças, né? Uma para a perna esquerda, perna direita, e outra que ele movimenta para encaixar a peça no local certo. Aqui a gente tem um grupo controle, aqui a gente tem um grupo experimental. O experimental foram as crianças que fizeram essa atividade por 10 minutos, né? Durante 30 sessões, né? Durante 2, 3 vezes na semana. E aí a gente vê no desempenho acadêmico, que foi feito por questões mesmo de habilidades acadêmicas de provas, né, competências que a gente quis ver pela Prova Brasil, né, então a gente pegou um banco de questões, colocou numa plataforma que é a Avalia, né, uma plataforma randômica, né, que a gente joga as questões, e aí cada criança foi fazendo as suas provas. Então, a questão caiu para a criança A, não caía para B, e vice-versa, e não se repetia na mesma prova dessa criança também na segunda avaliação. Então, a gente vê que o simples ato de fazer e refazer traz uma diferença, né, nos resultados dessas crianças, tanto nas crianças sem dificuldade de aprendizagem, quanto nas crianças com dificuldade de aprendizagem. Afinal, elas estão estudando e a gente sabe que a escola desenvolve certas habilidades nesses indivíduos. Só que a gente tem um desenvolvimento mais significativo nas crianças que foram submetidas ao Tetris, né, de forma interativa, tá? E aí é interessante porque elas jogavam 10 minutos, então elas jogavam sempre 2, 3 vezes por semana, num dia, ou depois de uma aula de matemática, ou depois de uma aula de português, tá? De língua portuguesa. E a gente vê uma melhora superior a 15% das crianças sem dificuldade de aprendizagem e mais ou menos de 30% das crianças com dificuldade de aprendizagem. Queria dizer que a gente utilizou essa tecnologia aqui, cliquei aqui sem querer, desculpa, a gente utilizou o Tetris, tá? Utilizando essa tecnologia, porque um dos valores que nós temos na nossa instituição, né, é o valor da sustentabilidade. Então, a gente pensa sempre em pesquisas que sejam feitas de maneira sustentável, ou seja, que seja simples, vocês conseguem reproduzir, tanto institucionalmente, quanto numa clínica, tanto numa clínica de padrão AA, quanto, por exemplo, numa clínica do SUS, né? Porque a gente entende que daqui a alguns anos nós teremos o neuropsicopedagogo no SUS. Né? A gente acredita, é um caminho que a gente vai ter para isso. Então, é um dos valores nossos de sustentabilidade, né? Então, a gente é uma ferramenta que custa em média uns $10. Então, é algo que é viável você ter nas escolas. E agora eu trago um estudo nosso bem atual,
o artigo já foi aceito, mas a gente ainda não tem o artigo, né, a versão, o cabeçalho dele ainda autorizado, mas é um trabalho que a gente fez com 102 crianças, né, onde a gente trabalhou 42 crianças com dificuldade de aprendizagem e 60 crianças sem dificuldade de aprendizagem. E a gente trabalhou como intervenção neuropsicopedagógica a metodologia Coordenando-se, 10 minutos por dia, 3 vezes por semana. Essa metodologia Coordenando-se, ela é uma metodologia desenvolvida pela Lu Braga, que é uma parceira do nosso laboratório de pesquisa, né? E aí, a Lu Braga, né, ela já tem um lindo trabalho com essa metodologia, só que agora a gente vem trabalhando nela para ela ser uma metodologia, uma intervenção neuropsicopedagógica, né? A gente vem fazendo uma série de adaptações, né, uma série de trabalhos em parceria com a Lu Braga. Então, é uma metodologia que trabalha com uma decodificação de cores, né? Onde você tem o que é azul é direito, o que é verde é esquerdo. E aí você tem círculos para as mãos, para os membros superiores, e você tem quadrados que são para os membros inferiores. E aí você tem um círculo que vai ser para a barriga, né? Um círculo para as costas, né? Então, se eu falo costas, em cima é o círculo. Se eu falo costas embaixo, bumbum, né, vamos dizer assim, é o quadrado vermelho. E por aí eu tenho uma série de decodificação. Então, o primeiro passo que a gente faz é trabalhar essa decodificação. Então, a gente treina os professores e os professores vão trabalhar essas decodificações com os alunos. A gente imprime essas fichas que vocês estão vendo na tela e aí a gente passa, né, faz esse treino primeiro de decodificação de cores e tudo mais com esses alunos. E aí, uma das atividades que a gente desenvolveu, trabalhou, é o que a gente chama de dança das figuras. Então, a gente começa trabalhando pé esquerdo, pé direito e 2 pés. Então, mais ou menos isso, ó. Azul, pé direito. Então, quando aparece essa figura, a criança fica só com o pé direito, né? Se vocês quiserem fazendo na sua casa, se o seu filho estiver aí com você, se a Angelita quiser chamar a Melissa para participar desse momento, fiquem à vontade. Agora, ficaria somente no chão com o quê? Com o pé esquerdo, né? Agora eu ficaria com os 2 pés mais separados, né? Agora o pé direito na frente e o pé esquerdo atrás, né? E aí, a cada sessão, então tem os níveis, né? Cada sessão vai sempre incrementando algo, né? Vai sempre aumentando esse nível dessa atividade. E aí, então, a gente tem os 2 pés separados e a mão esquerda para frente. E aí a gente tem pé direito na frente, pé esquerdo e a mão esquerda na frente, né? Aí agora a gente tem os 2 pés separados e as 2 mãos juntas na frente. Por que juntas? Porque são as duas mãos juntas. Agora, eu vou ficar só com o pé esquerdo e vou levantar a mão direita. Agora, os 2 pés bem coladinhos e as 2 mãos levantadas, né? E aí, cara, isso vai complicando, né? A gente vai colocando ali a palma, a mão na cabeça, a mão esquerda, a mão direita e por aí vai. E aí, então, por exemplo, ó, os 2 pés juntos e palmas, né? E aí eu tenho os 2 pés separados e as 2 mãos juntas, né, na cabeça, né? Aí eu tenho os 2 pés separados e a mão esquerda na cabeça. Espero eu que esteja fazendo tudo certo, né? Porque eu acho que a Lu Braga estava assistindo, né, cara? E aí eu tenho os 2 pés separados e tenho a mão direita na cabeça. Aí eu fico com os 2 pés, né, juntinhos e somente a mão direita na cabeça. Agora os 2 pés separados no chão, a mão direita para frente e a mão esquerda na cabeça, né? E aí uma outra atividade que a gente foi trabalhando, que é bem legal, é a atividade de matemática, onde pé direito vale 1 ponto, pé esquerdo vale 2 pontos e o pé rosa vale 3 pontos. Né? Desculpa, os 2 pontos
os dois pés juntos, né? O quadrado rosa, né? Não tem pé rosa, né, galera? Foi mal. Desculpa aí pelo ato falho, acontece, né, nas melhores famílias. Então, por exemplo, a gente coloca, a criança tem que reproduzir, né? Elas reproduzem em grupos, e aí ela tem que dizer qual é o valor, né, que vai dar dessas contas. Então, é 4, né, e 6. E aí agora tem 4, é uma outra forma de dar 4. Qual outra forma de dar 4? E aí depois de uma série de sessões, né, aqui só para vocês verem até onde pode chegar, a gente já dá um valor, né? Aqui no caso a gente tem um exemplo de 20, e aí a gente tem, vocês podem perceber que a gente tem duas formas diferentes de calcular esse 20. E aí depois a gente vai fazendo essas formas, né, que cada um criou numa folha de papel, pintou, a gente vai colocando na prática e sempre pergunta qual outro jeito, qual outra forma de ir fazendo, e por aí vai, né? E aí então a gente avaliou antes e depois. O A2 são sempre os grupos que fizeram, né, o 2 sempre os grupos que fizeram a intervenção. Aqui a gente está falando do A, as crianças sem dificuldade de aprendizagem, em tempo de nomeação automatizada. A gente trabalhou o teste de Denkla, né? São cores amarelo, verde, vermelho, azul, amarelo, verde, preto, né? Que a criança tem que ir nomeando uma série de cores, né? Da esquerda para a direita no menor tempo possível. E a gente teve uma redução tempo significativa nas crianças que foram submetidas à metodologia. Quando a gente fala das crianças com dificuldade de aprendizagem, a gente também nota-se, né, que essa redução foi ainda mais significativa, ou seja, foi maior ainda, né, porque são crianças que têm dificuldade, têm condições de vulnerabilidade, então, com certeza, elas vão ter, elas têm mais espaço, tem um gap, né, maior para desenvolver do que as crianças sem dificuldade de aprendizagem. E aí, quando a gente fala de compreensão leitora, que é o número de palavras lidas por minuto, a gente pode dizer que as crianças, novamente, as crianças que foram submetidas à intervenção tiveram uma melhora significativa, mesmo sem dificuldade de aprendizagem. E quando a gente fala das crianças com dificuldade de aprendizagem, a gente tem uma melhora significativa. Repare que a gente pode dizer que, apesar da melhora significativa, né, esse resultado ainda é bem abaixo das crianças sem dificuldade de aprendizagem, mas pode dizer que estamos num caminho, né, correto. Agora, o grupo que não recebeu a metodologia, a intervenção neuropsicopedagógica, através da metodologia coordenando-se, a gente não pode, né, eles também apresentaram uma melhora porque eles estão indo à escola, né, cara? E a gente sabe que o ensino, mesmo que não contempla esse paradigma, mas a gente espera que ele desenvolva, né, algo nessas crianças. Então, você vê que realmente desenvolve, tá? Agora, quando a gente fala de desempenho acadêmico, a gente pode dizer que as crianças aqui que receberam a intervenção, das crianças sem dificuldade de aprendizagem, elas também tiveram uma melhora, tá? Uma melhora considerável nesse desempenho, quase 2 pontos de média, o mínimo, né, aumentou 3 pontos, mais ou menos, mas não foi uma melhora estatisticamente significativa, tá? E já quando a gente fala das crianças com dificuldades de aprendizagem, a gente vê que tem uma melhora considerável, né, estatisticamente, também no desempenho acadêmico dessas crianças. Uma outra forma de estimular as funções executivas, né, que a gente tem muito, que a gente trabalha, são através de questões visomotoras, né, que envolvem, porque a gente sabe que a gente tem um núcleo oculomotor que vai integrar, né, com áreas parietais e premotoras e funções, com áreas de funções executivas, né, para a gente ter esse automonitoramento, por exemplo, que é fundamental para a gente ter um acesso lexical mais rápido e mais organizado. Então, esse é um artigo nosso do grupo de pesquisa, né, que a gente faz em parceria, um projeto que a gente tem em parceria, né, com Ciências e Cognição. Ciências e Cognição é um grande parceiro do nosso laboratório, onde a gente trabalhou pelo o track, né,
a criança tem que olhar, né? A gente posiciona a criança, então aqui tem o eye track, que é o TOB, né? Que a gente trabalha, e aí a gente tem aqui 3 retângulos, e aí a criança, o jogo é não deixar esses retângulos chegarem na linha vermelha. Então, quanto maior tempo ela conseguir manter esses retângulos, né, sem tocar aqui, melhor vai ser o desempenho dela, né, no jogo, né? Então, ela faz isso, tocou um, mesmo, né, ela já perde, né? Ela tem que manter os 3. Tocou um, ela já perde. E aí a gente avaliou a compreensão leitora, né? Então a gente viu que o número de crianças teve um aumento, o grupo experimental teve um aumento considerável, né, no número de palavras lidas por minuto, comparado com o grupo controle. E aqui o teste de Dentla, né, que a gente falou dele anteriormente também, né, as bolinhas, as nomeações, né, de cores, né, vermelho, azul, preto, amarelo, né, e da esquerda para a direita, e a gente viu que o tempo de nomeação reduziu, né, mais ou menos 30% das crianças no grupo experimental, ou seja, que fizeram 20 sessões desse programa de intervenção, e além do tempo, o que também diminuiu foi o número de erros, né? Quando ele vai fazendo a nomeação das cores, o número de erros diminuiu bastante desses indivíduos que foram submetidos ao grupo experimental, né? A intervenção, né? Ao trabalho com TOB e A-Track. Né? Queria dizer que esse software é um software que a gente desenvolveu no nosso laboratório, né? Em parceria com a UFRJ, mas é um produto, né? Uma patente que em breve vai estar registrada nesse caminho para os registros do LIEMP, né? da Faculdade SensoPEG. Então, a gente pode dizer que, cara, gestação saudável, interações na primeira infância, adolescência com aprimoramento das habilidades, né, adquiridos anteriormente, uma vida adulta, né, com certeza, com mais saúde física e mental, com certeza vai contribuir. São 4 grandes aspectos que contribuem para a manutenção de um bom desenvolvimento, né, das funções executivas. Então, a gente pode dizer que essas funções executivas realmente são as básicas, e aí, quando eu trabalho elas, eu consigo manter uma informação na memória e trabalhar essa informação, né? Eu vou ter uma maior capacidade de resistir a estímulos prepotentes ou controlar uma ação prematura, e com isso eu sou capaz de mudar a minha perspectiva ou abordagem a um determinado problema. Então eu vou ter melhoras na minha tomada de decisão, que quando a gente fala no mundo corporativo, né? Fabrício, mas isso num gestor, num médico, num cara que é chefe de base de uma companhia aérea quando o aeroporto fecha, é o quê? Gestão de crise. Né? É o cara que é um contador, é o neurocounter, né? Que é o cara que é contador, como é que eu vou tomar decisão de números, né? Como que eu vou saber o que é primordial, né? Eu vou tomar uma decisão agora, o que é primordial eu pagar com esse dinheiro e investir, né? São diversas questões que a gente tem no nosso dia a dia e que depende de um bom funcionamento executivo. Então, independentemente da habilidade, tá? Eu trouxe linguagem oral escrita porque são o que os modelos educacionais preconizam, né? Independentemente de ser um modelo educacional da Finlândia, da Índia, do Brasil, eles querem sempre desenvolver habilidades de leitura escrita e habilidades matemáticas. Então, fica claro para vocês que para qualquer habilidade, mas pode ser artística, motora, só vou ter um bom desenvolvimento se eu tiver uma tríade de trabalhar isso de forma active learning, preconizando tipos de atenção, sistema de memória e funções executivas. Então, isso é primordial. Né? E por que isso é primordial, galera? Porque tudo que eu falei até agora, eu fui falando de desenvolvimento típico. Todos os estudos que eu mencionei, eles fizeram trabalhos para desenvolvimento típico, identificando que se aquela criança, numa primeira avaliação, num critério de inclusão, tivesse uma alteração no organismo, por uma questão, uma condição, uma síndrome ou um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Eles
fossem excluídos. Agora, imagina o quanto que essas habilidades, essas funções executivas podem ser primordial quando a gente fala em indivíduos que já têm uma restrição por conta do orgânico. Que a gente até agora falou das restrições de tarefa e meio ambiente, mas imagina agora indivíduos que têm umas restrições por conta do orgânico, né? Ou seja, vulgo os transtornos de neurodesenvolvimento, né? E aí, quando a gente fala do indivíduo com TDAH, né, existe uma relação, então, desse desempenho acadêmico, dessa alteração de funções executivas, né, que a gente sabe que o indivíduo com TDAH vai ter, comparado com crianças de desenvolvimento típico, em questões de matemática, né, de nomeação, organização, cálculo, antecipação, controle inibitório. Então, por exemplo, uma conta, eu ter o controle inibitório dos meus movimentos sacádicos para fazer o empréstimo, aqui vai um, aqui vai dois, aqui são dois, fazer a soma correta, eu dependo desse meu controle inibitório visomotor. Então, se eu não tiver, eu vou ter uma alteração em nomeação daquele dígito, nomeação do cálculo, e vou errar por detalhe. Né? E aí é interessante que quem não conhece aquele criança que tem, fala, pô, mas você sabe isso, cara. E aí ele errou o quê? No detalhe, né? Por quê? Controle inibitório, cara. Então, olha a importância que tem esse programa de funções executivas para esses indivíduos, né, de desenvolvimento típico, mas principalmente quando a gente fala de indivíduos que têm um transtorno de neurodesenvolvimento, no caso de alterações de funções executivas, como é o TDAH, né? E também vão ter, então, numa série de questões simples, né? Até mesmo a diferença em básicos, erros mais básicos, né? Eles vão ter um número de acertos bem menor do que os indivíduos com desenvolvimento típico, mesmo em situações básicas de problemas matemáticos. Essas alterações de funções executivas vão ser vistas em tarefas de compreensão e produção de textos, né? Quando eles têm que analisar o conteúdo de um texto, a gente vê um acerto, né, maior dos indivíduos sem TDAH comparado com os indivíduos com TDAH. Quando eles precisam ler esse texto e destacar os pontos mais chaves, e aí isso fica ainda maior quando eles precisam ler e fazer inserções, comparações, mesclar na recontagem desse texto, né, dos indivíduos com TDAH. Com um outro transtorno de neurodesenvolvimento, e aí fica uma dica, né, que as pessoas não gostam muito de olhar para as funções executivas para autismo, mas os estudos já mostram que pode ser um preditor, né, a gente precisa olhar as funções executivas para o autismo para ser um preditor de identificação precoce desse transtorno. Não é que você já vai fazer um diagnóstico precocemente, mas você já pode, né, trabalhar, porque até a gente sabe que eles vão ter uma série de alterações. Então, esse é um estudo de 2020, que os resultados desse estudo mostram que indivíduos com autismo podem apresentar alterações significativas durante a realização de tarefas de inferência e cognição, principalmente cognição social, né, que exigem automonitoramento constante, que é aquilo que a gente filosofa muito de uma atenção compartilhada. Então, a atenção compartilhada vai depender, né, desse automonitoramento constante, né? Isso você já pode perceber, pessoal. Então, olha como não tem como separar o cognitivo do motor e do socioemocional, né? A gente não pode mais, em século XXI, taxonomizar esse indivíduo, né? A gente tem que olhar, entender que nós somos um crush no sentido de fechamento, né? Dessas áreas. Então, os resultados vão destacar a importância de uma intervenção precoce mediante as dificuldades apresentadas por essas crianças em habilidades específicas de FES. E aí você consegue identificar, então, essas habilidades específicas, essas dificuldades de funções executivas, e aí, depois de um tempo, aqueles que realmente não apresentam uma melhora, você pode ver trabalhar. Isso é interessante porque, galera, o diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico para ser feito por exclusão, não por inclusão. Então, eu preciso avaliar dificuldades, né, dificuldades de funcionar nas funções executivas, penso nas intervenções e vou monitorando. E, a partir disso,
eu sou capaz de fazer as exclusões. Esse é um estudo de 2017 que mostra, então, que você pode realmente trabalhar fatores de funções executivas preditoras, né, com intervenções e programas e mapear, principalmente quando, né, interage também com essas questões das funções executivas quentes e habilidades socioemocionais, para identificação, né, para uma possível identificação precoce do autismo. E isso é interessante porque esse é um estudo, né, que acompanhou os achados, né, de um amplo comprometimento de funções executivas em indivíduos autistas, vão ser importantes, porque a gente sabe da grande variabilidade genética desses, desses indivíduos, e essa variabilidade genética, quanto maior ela, né, ela vai influenciar de maneira consubstancial o desenvolvimento das funções executivas nesses indivíduos. E o que esse estudo mostra é que, quando criança, se eu já faço uma identificação precoce do que está aqui em milais, né, que para diversas questões das funções executivas, né, eu consigo prevenir e remediar esses impactos e não desenvolver uma série de outras funções executivas que vão ser mantidas quando eu não tenho uma intervenção adequada e elas chegam num estágio, né, principalmente de adolescentes, né, quando eu não tenho a estimulação adequada, adolescentes que não recebem uma intervenção precoce, essas meio que assim, de uma cor de telha, acredito eu que seja uma cor de telha ou coral, né, não sei, ela, né, que aparece desde para memória de trabalho, controle inibitório, né, fluente, né, toda, né, nas funções executivas, questões de planejamento, elas não apareceriam tanto, não aparecem tanto quando os indivíduos recebem a intervenção, né, já uma intervenção precoce de um programa de funções executivas. Então, isso significa que, quanto mais cedo eu tiver um olhar de interceptação dessas funções executivas, eu trabalho para uma melhor taxa de crescimento dessas funções executivas. E isso significa que vai estar relacionado à minha atenção, mas principalmente melhorando o que um grande déficit que é desses indivíduos, que é o déficit de linguagem, né? E acredito-se que melhorando a linguagem, com o tempo também melhora-se a questão social desse indivíduo. Um outro transtorno de neurodesenvolvimento que tem alterações no funcionamento executivo, né, principalmente se a gente falar de memória operacional fonológica verbal, como vocês podem ver aqui nessa imagem, são os transtornos específicos, né, de leitura escrita. Como eu mencionei anteriormente, um programa de funções executivas pode ser também importante para, utilizando, né, programa de funções executivas utilizando atividades ludomotoras, né, que trabalham os aspectos motores, os aspectos visomotores, também podem ser de forma preditiva para você ter uma identificação precoce, né, de possíveis dificuldades e, com o tempo, até mesmo uma identificação precoce de transtornos específicos, como a dislexia, né? Como vocês podem ver aqui nesse estudo, que mostra de maneira multifatorial, né? Então, que um bom desenvolvimento de funções executivas é um preditor para um bom desenvolvimento de habilidades necessárias para leitura e escrita. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês nesse momento e agora eu já encerrando, né, a minha fala, essa minha Jujuba, né, a minha Júlia, né, ela que escolheu essa foto, ela gosta dessa foto, ela falou, papai, eu quero aquela foto que eu gosto, tá com os braços abertos e tal, mas hoje ela já está um pouquinho maior, ela já tem 1,52, já tem 9 anos. Então, mas já concluindo aqui para a gente passar para a Angelita e para as considerações dela e para a gente responder as perguntas de vocês, o que eu quis passar para vocês é a importância de um paradigma que leve dentro, né, da escola a compreensão do desenvolvimento do sistema nervoso com programas e atividades sistematizadas para funções executivas. E é interessante,
com uma série de atividades que a gente mencionou, jogos, atividades, controle de Tetris, são atividades que muitas das vezes vocês fazem, né? Por exemplo, atividades como a metodologia coordenação. Agora, a questão é entrar o quê? De maneira sistematizada, de maneira organizada, padronizada, com monitoramento, intervenção, monitoramento, essas intervenções em momentos chaves, sendo aplicadas de forma coletiva, né, quando a gente fala de institucional, e também a gente vê a importância de uma active learning, né, com mapa mental, um ensino mais integrado e interativo, né, e não tão passivo o quanto ele é importante. Então, queria agradecer mais uma vez a Angelita, a professora Lidiane, né, que me permitiram aqui compartilhar um pouco do que a gente faz aqui no LIEMP para vocês. Eu só queria encerrar aqui dizendo uma coisa, tá? Que, infelizmente, a gente ainda não teve o aceite de um estudo, mas na pandemia, baseado no Mindfulness, a gente desenvolveu atividades, né, neuropsicopedagógicas motoras, como se fosse uma ginástica dos bichos para trabalhar essa questão, né, essas melhora de funções executivas e desempenho acadêmico de crianças. Em breve, esse artigo será publicado e a gente divulga esse artigo para vocês, e isso a gente tem previsão de meio do ano que vem sair um livro, né, que é como se fosse uma ginástica laboral neuropsicopedagógica. Não sei se o nome vai ficar assim, tá? Mas esse foi um nome embrionário, né, que a nossa querida professora Rita Russo contribuiu com a gente, né? É uma das cientistas da Senspeg que a gente tem no LIEMP. Eu queria dizer que aqui falou o Fabrício, mas falou por toda a família Liemp, que, cara, é muita gente, mas tem a Rita, tem a própria Angelita em alguns estudos, tem o Vitor Loureiro, tem a Deisiane, tem o pessoal da iniciação científica, então é toda uma equipe. Eu queria agradecer a cada um que contribui com a gente em pesquisa aqui, sempre com a gente. Muito, muito obrigado. Angelita, passo aí para as suas considerações e estou à disposição de perguntas. Obrigada a você, Fabrício, por ter trazido essa gama de conhecimentos, né? Que é sempre bom ouvir você falar. Eu sou suspeita para falar porque já fui aluna do Fabrício, já tive aula com ele de comportamento motor, especificamente. Sempre bom ouvi-lo falar. Nós tivemos muitas contribuições, muitos elogios falando do esclarecimento que essa palestra prestou, pessoas da área, pessoas que não são da área e que estavam aqui te ouvindo a respeito das funções executivas. E agora, então, a gente está aqui, né, acessando os comentários, vendo aí todos os agradecimentos. Lembrando que a Elis colocou o link do Simpla, que você acessa como se fosse comprar um ingresso, mas ele é totalmente gratuito, para você pedir o certificado dessa palestra, tá? Aos professores da graduação, agradecemos a presença, a todas as outras pessoas que estão aqui. Temos um tempo para perguntas, estamos com acesso aos comentários deste vídeo. Quem quiser registrar a sua pergunta, a gente ainda tem alguns minutos aqui do professor Fabrício que está à nossa disposição, tá bom? Robert Maia dizendo que é da área da computação e gostou muito da palestra, tá? Computação, Angelita, que é uma área que é fundamental, né? Você vê que a Que é gente trouxe aí diversos fundamental, né? estudos. Agora, por exemplo, a gente tem a Flávia, né, que é uma programadora, que é parceira nossa do LIEMP, e que a gente está pegando essa metodologia coordenando-se da Lu Braga e a gente está colocando em formato digital, né? A gente já Digital, está... né? Isso. Agora, em setembro, outubro, a gente valida, né, um estudo com mais de 300 crianças utilizando, mais uma vez, esse programa, né, neuropsicopedagógico motor. Então, tem aqui um outro comentário da Ana Paula, que está pedindo para a próxima você falar das funções executivas na velhice. A gente pode...
Pode a gente marcar um próximo momento, né? seria só um momento. Agora, na verdade, o sucesso de um bom funcionamento executivo na velhice, né, vai estar vai estar relacionado ao bom desenvolvimento que você teve ao longo da sua vida, né? Vida. A gente consegue, óbvio, se eu pegar um indivíduo que não tem bons hábitos de vida, quando eu chegar na terceira idade, eu consigo trabalhar com uma reabilitação cognitiva, consigo. Mas, agora, se eu tiver um bom desenvolvimento ao longo da vida, eu não vou precisar de uma reabilitação cognitiva na velhice, né? A própria Adele Diamond fala isso nos estudos dela, né? Que quanto melhor forem desenvolvidas as funções executivas na primeira infância, mais saudável será e melhor será a qualidade de vida desse indivíduo depois dos 50 anos. O Robert ainda pergunta, não sei se você está conseguindo ver aí, Fabrício, se tem algum projeto usando recursos do Kinect. Então, a gente até estava tentando usar o Kinect, Robert, para interação, tá? Só que aí a gente agora a gente até tentou, só que a gente teve alguns problemas de sensibilidade de sensores de movimento com o Kinect. A gente está pensando, a gente está analisando como diminuir esses artefatos, né? Artefatos são aqueles que influenciam na sensibilidade na captação. Então, por exemplo, o Kinect, o sensor do Kinect, ele pega qualquer massa. Então, tinha alguns ruídos e, às vezes, quando você coloca o profissional, né, ali interagindo com a criança, esse profissional acaba captando o sensor do Kinect, capta esse movimento, né, e acaba atrapalhando a criança de interagir da tarefa. Então, a gente está vendo, mas eu posso dizer que hoje a gente tem uma tecnologia, voltando, né, também, questão de sustentabilidade, a gente está querendo trabalhar com touchscreen, né, questão de como se fosse touchscreen, pegando utilizando a webcam dos computadores. Então, uma webcam simples, a gente vai conseguir trabalhar essa integração visomotora com o touchscreen. A gente já tem um jogo mais ou menos desenvolvido pela Flávia, que é muito embrionário nosso, que é da bateria, né? Que é como se fosse tocando uma bateria, mas o Kinect, perguntado pelo Robert, a gente não utiliza. O que a gente utiliza no nosso, de Exergames, assim, de marcas, o que a gente utiliza no nosso laboratório é o board do Nintendo Wii, né, que é aquela plataforma, né, que o Nintendo Wii tem, que tem menos artefatos do que o Kinect. Tem mais uma pergunta aqui da Roseli, que coloca, né? Eu acho que mais ou menos a gente já abordou o assunto, mas vamos reforçar. Gostaria de saber se a estimulação das funções executivas tem resultado nos adultos. Tem, com certeza, com certeza. Aqueles 4 aspectos que eu coloquei ali, se eu quero ter uma vida adulta capaz de resolver tomada de decisão, planejamento, gestão de crise, soluções de problemas, ser assertivos em soluções de problemas, com certeza vem de um desenvolvimento dessas funções executivas, né? São competências, né? São competências que a gente precisa hoje na sociedade 5.0 que a gente vive. Tem uma pergunta aqui da Fabiana Rezende, que ela pergunta sobre a psicopedagogia, a indicação de uma atividade ou jogo para avaliação psicopedagógica, na sua opinião. Porém, vai depender muito da queixa e também, Fabrício, o que você nos orienta aí nesse sentido? Eu vou me resguardar. Não, então, cara, eu acho que primeiro, assim, ó, primeira coisa é sempre utilizar, ver questões da queixa do indivíduo, né? Eu, particularmente, eu não entendo muito da psicopedagogia, eu sei que tem instrumentos que são instrumentos abertos, que o psicopedagogo pode usar, mas vai muito da vertente
psicopedagógica que é trabalhada por ela na clínica, né? Na clínica dela, né? Aí poderia ser. O que eu indico, por exemplo, e aí o que eu indicaria a intervenção vai sempre muito depender da queixa. Então, por exemplo, não tem sabe, a sistematização de atividades vai depender do que você vai utilizar para monitoramento. O que eu posso dizer de escalas, de instrumentos, é que a gente está validando, né? A gente deve lançar até o meio do ano que vem a nossa escala, que é uma escala que a gente fez, escala de triagem neuropsicopedagógica para triagem de memória operacional, né? Que a gente entende que é fundamental você ter essas triagens. E a gente tem alguns inventários que caminham sendo validados para o Brasil em termos de triagem, né? Que tem um inventário de funções executivas, né? Para versões para pais e professores, mas que ainda caminham num processo de validação para o Brasil. Agora, outros testes, outras coisas, Angelita, eu realmente, assim, vai depender muito da queixa principal, então, tá, E da linha de não vou... trabalho dela também, né? Isso. Tem uma outra pergunta aqui, que é Yaeko Okada. Boa noite, considero o tema muito relevante e gostaria da indicação de material que nos ensina a trabalhar funções executivas através de atividades neuropsicomotoras. Então, essas atividades todas que a gente falou aqui, a metodologia coordenando-se, brincadeiras dos artigos que a gente citou, com certeza vão te permitir você desenvolver. Então, essa metodologia, né, que a gente vem validando, a coordenando-se, desenvolvida pela Lu Braga, com certeza é uma porta fundamental, é uma atividade. Entre outras atividades, como, por exemplo, os Exergames, né, o Tetris que a gente mostrou, os aspectos visomotores, né? Então, tem um pool de atividades. Tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Agora eu acho que subiu aqui. Antes dessa última pergunta que eu li, a Verônica Freire perguntou, professor, o maior problema da função executiva da criança em transtorno opositor desafiador é o controle inibitório? Então, na verdade, aí a gente precisa ver transtorno opositor desafiador não é só questão do controle inibitório. Foi como eu falei, eu tenho funções executivas quentes e frias. Aqui eu me detive muito nas funções executivas mais frias, né? Memória operacional, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Mas o indivíduo com um transtorno opositor desafiador, ele vai ter também alterações nas funções executivas quentes, né? Regulação dos processos emocionais, de regras, limites, coisas assim. Então, com certeza, ele vai precisar de uma intervenção, né, cognitivo-comportamental, né? Não tem como eu ter um tratamento de TOD, né, sem esse indivíduo realizar um atendimento psicológico pela linha cognitivo-comportamental. Aqui tem uma outra questão que é da Simone, que ela faz uma pergunta porque ela tem um filho com síndrome de Down e ela diz que trabalha muitas funções executivas com a filha dela no método Montessori. Por isso ela queria saber do material que apresentou se tem disponível para venda. Bom, Simone, a gente já disse que tem um Instagram da Coordenando-se que você pode acessar para você poder adquirir. Mas no caso, gente, do trabalho com funções executivas, existem materiais específicos utilizados para a área clínica institucional, né, Fabrício? Isso. E que, por favor, pode... Não, pode falar, Angelita. É porque eu não citei na apresentação, porque entra na questão de direito de imagem, né? Então, porque são marcas registradas, coisas assim, então a gente não pode citar aqui, mas a gente tem os estudos dos grupos brasileiros que eu citei, você tem programas
de autores que você pega, né? Você tem o programa da professora Rochelle, você tem os programas da Natália Dias, né? É que a gente não pode citar aqui por questões de marca, né? Porque são marcas registradas, né? Então, a gente menciona nos estudos, mas se você procurar pelos programas, o próprio Tools of Mind, né, que eu mencionei, que é da Mônica Miranda, esse eu mencionei porque é disponibilizado o download gratuitamente, né, a tradução é dela, então você tem o Tools of the Mind, você tem, por exemplo, você tem os programas da Rochelle, você tem os programas da Natália Dias com a Alessandra Seabra, né? Então, existem diversos programas, né? É que realmente é uma questão aqui de registro, coisa, então a gente não pode citar aqui. Mas, Angelita, talvez, se ela quiser conhecer mais, ela pode entrar lá no site da Sociedade Brasileira, né? Tem na nota técnica, né? Tem lá essas informações, não O que tem, eu ia Angelita? dizer é que quando nós temos a pessoa com formação em neuropsicopedagogia, né, na área clínica ou institucional, a gente tem os nossos protocolos. Quando você faz um curso, esses protocolos são trabalhados na disciplina de avaliação e intervenção. Quando da área clínica, sempre focando as questões individuais, quanto da área institucional, sempre focando no trabalho coletivo, né? Então, são questões da área da neuropsicopedagogia que a gente tem muito claro a partir do momento que faz a formação, tá? Tô vendo que tem bastante dúvidas aqui sobre o certificado ainda. A Eli está dizendo para vocês acessarem o link, selecionar a opção e confirmar. Ele é gratuito, tá bom? Simone, nós te agradecemos, tá? A sua participação aí e a gente foi para a área da questão da psicopedagogia e da pedagogia porque a gente vem dessa natureza de trabalho. Eu também sou mãe e ouvindo hoje o Fabrício pensar aqui, né, a falar, eu estava pensando aqui. Às vezes a gente tem aí o nosso filhote, a nossa filhota, mas ele não prestou atenção, ele sempre repete os mesmos erros, né? E por quê? Porque o funcionamento executivo dele não está legal por uma questão de maturação, de desenvolvimento biológico, ou simplesmente por uma simples sobrecarga de estímulos que a gente coloca no seu funcionamento executivo, né? Essa sobrecarga, evitar essa sobrecarga como mãe, como pai, já seria uma forma de auxiliar, mas, por exemplo, essas são questões que a gente aborda quando faz uma orientação de princípio profissional da área da pedagogia e da psicopedagogia. Então, Simone, como pedagoga e até mesmo como mãe, né, porque fazendo essa questão empática com você, hoje eu acho que o maior desafio nosso é fazer esse equilíbrio da sobrecarga de estímulos num mundo totalmente tecnológico. Estava ouvindo aqui o Fabrício falar, né, e a gente comentou que em relação às funções executivas, quanto melhor desenvolvidas na primeira infância, melhor a qualidade de vida a posteriori, após os 50 anos, porque as funções executivas, elas chegam a um nível que elas atingem um nível de desenvolvimento, estabilizam e depois declinam quando a gente vai para a velhice, né? Isso a própria Adele fala. Então, são questões que a gente que está aqui assistindo vai refletindo, levando para a vida prática. A palestra sim fica gravada, fica 48 horas no ar, e ainda eu relembro que tem o nosso compromisso de deixar a gravação dela disponível depois desses 2 dias com a acessibilidade em Libras, que a gente teve aí um probleminha com o nosso tradutor que eu citei no início, já teve gente me perguntando depois no privado durante a palestra, né, como que a gente faz para acessar. Fabrício, eu acho que seriam essas as perguntas, a gente esclareceu perguntas, tem vários comentários no chat que eu acho que vale a pena a gente ver.
ficou o teu contato aí no final da palestra, para depois as Sim. pessoas te procurarem, se precisarem tirar mais dúvidas. A gente agradece muito a tua presença, por ter atendido novamente um pedido do NAMP e da Coordenação de Pedagogia, em nome da professora Ana Paula, que é a nossa neuroinstitucional, eu te agradeço pela presença. Agradeço a presença de todos vocês que ficaram conosco até agora. Foi um momento sensacional. Obrigada pelo prestígio de vocês estarem aqui conosco, tá bom? Angelita, coloca aqui meu Instagram aqui, né? Queria agradecer, né? O Léo que está aqui no backstage aqui colocou Tem o meu Léo, Instagram aqui, que mencionou aqui para, né? Então, quem quiser fazer algum contato, alguma coisa que não pegou o e-mail, coisa assim, né? Então tá aqui meu Insta, que é mais fácil pessoal achar. E queria agradecer mais uma vez, dizer que foi um prazer poder compartilhar um pouco do Liemp, né? E dizer que isso é um pouco do que a gente vem construindo, né? O Liemp, ele atinge ali, ainda está na primeira infância, né, cara? Ele tem seus 6 anos, né? A gente criou ali o Liemp em 2015 e hoje é uma construção muito do Liemp, mas que é uma construção muito também dessa parceria que a gente tem, né? Que é fragmentado, mas é um todo, né? Um todo trabalhando em partes, que é esse nosso universo, né? Da neuropsicopedagogia do SensoPeg. Queria agradecer o convite, agradecer a cada um pelos elogios, né? E dizer que estou à disposição. Depois, só mandarem ali um e-mail, entrarem no Insta, a gente está à disposição para E digo mais, contribuir. Fabrício, já tem pedido aqui para voltar com mais palestras, então vai ter que ter de novo, Fabrício, aqui. A gente tem um cronograma, vai ter professor Michel, professor Felipe, vai ter uma fala minha para os neuropsicopedagogos ainda nos próximos meses. Fiquem ligados no material que o SensoPeg manda no e-mail de vocês, as newsletters, para que vocês possam sempre estar conosco neste espaço. Sempre serão muito bem-vindos, tá bom? Um beijo grande. Fabrício, um coraçãozinho para você, um coraçãozinho para Para todos. Obrigado, Né? um coraçãozinho para você também. Queria agradecer a todos. Queria só dizer aqui, deixa eu ver aqui, é a Kika, né? Partiu publicar esse artigo, né? Então, que realmente publicação de artigo, Kika, a gente manda, aí volta, aí vai, é um processo, os avaliadores é um processo voluntário, é um processo demorado, né? Essa publicação. Mas em breve a gente vai publicar e a gente vai noticiar vocês, né? Sigam lá o site da faculdade, as redes, conta das publicações vão sendo noticiadas. Certo, pessoal, uma boa noite a vocês e até o próximo encontro. Obrigada a todos. Léo, em especial a você que está aqui com a gente. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado, Léo. Um beijão para todos.